Olá, pessoal, tudo bem? Os critérios de divisibilidade seriam alguns padrões que nós podemos observar em alguns números, né, para determinar se ele é divisível por 2, por 3 ou por qualquer outro número, tá? Sem a gente precisar efetuar a divisão, tá bem? Alguns critérios vão ser bem semelhantes e outros até a gente já conhece, tá bem? O primeiro critério que é nos apresentado é a divisibilidade por 2. Né? Um número é divisível por 2 quando ele é par, isto é, quando ele termina com 0, 2, 4, 6 ou 8. Né? Então, nós vamos ter que observar se o número é par, ele é divisível por 2, tá bem? Ali nós temos alguns exemplos para vocês observarem também. E se ele for final 1, como é o último exemplo ali do 51, ele é ímpar, então ele não vai dar para dividir por 2, né? Não vai nos dar uma divisão exata por 2. Já o critério de divisibilidade por 3, para a gente saber quando que o número ele é divisível por 3, nós temos que fazer a soma dos algarismos e observar se o resultado ele é divisível por 3, ou se ele é múltiplo de 3, ou ainda se ele está lá na tabuada do 3, né? Vamos observar ali o 312. Então, ele é divisível por 3, porque se a gente somar 3 mais 1 mais 2, vai ser igual a 6, né? E 6 é divisível por 3, ok? Já o critério de divisibilidade por 4, nós temos duas possibilidades de observar se o número ele é divisível por 4, né? Nós vamos olhar os números que terminam com dois zeros ou os números que os dois últimos algarismos da direita pertencem à tabuada do 4, são divisíveis por 4, tá? Então, o exemplo ali, o 1500 e o 724, eles são divisíveis por 4 porque eles respeitam essa regrinha dos dois últimos números e os dois zeros, né? Já o 234 não é divisível porque não tem 34 na tabuada do 4, ok? Já o critério de divisibilidade por 5, a gente já conhece porque a gente vai seguir a mesma linha da tabuada do 5, né? Todos os números que terminam com 0 ou terminam com 5, eles são divisíveis pelo número 5, tá bem? Então, ali nós temos os exemplos do 10 e do 15, que são divisíveis por 5. Já o 102 não é divisível por 5, né? Pois ele não termina nem em 5 e nem em 0, tá bem? Já o critério de divisibilidade por 6, ele vai ser uma junção de outros dois critérios, tá? Quando que o número ele é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Então, divisibilidade por 6, nós vamos juntar dois critérios, o critério do 2 e o critério do 3. Olha o exemplo do 78 ali. Ele é divisível por 6, né? Porque ele é par e também porque 7 mais 8 é 15 e 15 é divisível por 3. Então, está obedecendo ali os dois critérios. Já o critério de divisibilidade por 8, ele vai obedecer dois conceitos também. Ele pode ser os números que terminam com 3 zeros ou os números que os três últimos algarismos, eles são divisíveis por 8, tá? Então, no exemplo ali, eu tenho 2000, ele é divisível por 8 porque ele termina com 3 zeros. E tenho o 1632, que também é divisível por 8, porque o final dele, ou seja, os três últimos algarismos, são divisíveis por 8, tá bem? Já o critério de divisibilidade por 9, ele é um pouco parecido com o do 3, né? Nós vamos usar a mesma regrinha da soma dos algarismos do número e observar se o final, né, o resultado, ele é divisível por 9 ou não, tá bem? Vamos olhar ali o exemplo, ó. O 81, ele é divisível por 9, porque se eu faço 8 mais 1, ele é igual a 9, né? E 9 é divisível por 9, né? Ele está na tabuada do 9. Então, ele obedece essa regrinha aí. Os três últimos critérios, nós temos a divisibilidade por 10, 100 ou 1000. Né? Os padrões são bem semelhantes, porque nós vamos olhar os finais, né? Se ele é 10, divisível por 10, ele vai terminar com um zero só. Se é por 100, então termina com dois zeros. E quando é por 1000, ele vai terminar com 3 zeros,
Então, esses critérios aí são mais simples do que os demais, ok? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me mandem um recadinho pela agenda, tá bem? Um abraço e até a próxima aula.